noite, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma live da série Mulheres, que hoje a gente vai receber uma empreendedora, uma nossa convidada, Aurijane Arruda, e eu quero que vocês acompanhem essa live que vai ser uma entrevista, um bate-papo para todo mundo que empreende, que todo mundo que gosta de empreender e que precisa saber como superar aí os desafios de empreender, principalmente as mulheres, né? Essa voz aí feminina que a gente precisa reforçar. É uma coisa que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, tá, gente? A gente sabe, não é o meu lugar de fala, todo mundo sabe, eu não sou mulher, mas eu acho que todos os homens deveriam se preocupar com essa questão e levar a voz adiante para que as mulheres possam empreender e viver livremente o modelo de negócio que elas desejarem, conforme elas queiram, em qualquer lugar que elas estiverem, tá bom? Então por isso a gente criou essa série de lives aqui. Aí, Jane, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, utilizem a interrogaçãozinha que aparece aqui, tá? Porque eu vou fechar um pouco o chat por questão aí de poder visualizar melhor, Jane. E aí, Jane, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou ótimo, espero que você esteja também muito bem. Acabei de desativar os comentários. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu repito, por favor, utilizem aqui a interrogaçãozinha que tem aqui para mandar, tá bom? E os amigos que têm acesso ao meu WhatsApp, eu estou com o WhatsApp aberto aqui no meu computador, que está aqui na minha frente, tem uma fila. Eu queria falar para vocês hoje que é um prazer enorme poder conversar com a Aurijane, que é uma sobrevivente do empreendedorismo feminino, eu diria assim, porque ela vem persistindo como empreendedora há muito tempo. Ela é a nossa convidada de hoje, né? Ela é empreendedora nata, ela tem um aspecto nordestino, uma característica nordestina que eu gosto muito, inclusive. É uma caruaruense arretada, que tem ali todos os conhecimentos ali daquela região, que é um dos maiores polos de confecção, é uma potência, na verdade, de confecção hoje no Brasil. E aí, com certeza, também tem muitos desafios, né, Jane? E a ideia hoje é de bater aqui um papo com essa querida convidada, que é a Aurijane Arruda. Hoje ela é diretora executiva aí do nosso ateliê, que eu acho que é mais do que um ateliê, é um monte de coisa junto. Eu vou deixar para você falar sobre isso. Mas, Jane, queria agradecer sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Eu quero que você saiba que para mim é um prestígio muito grande poder trocar ideia com pessoas que empreendem no mundo real e que a gente possa levar esse conhecimento para outras mulheres que estão em casa agora, às vezes com dúvida se vão dar certo no negócio, se estão no lugar certo para poder empreender. E a gente quer dizer que sim, que é possível empreender. E eu quero que a gente compartilhe aí tua experiência nessa jornada, que é uma jornada breve, não tem nem 10 anos ainda que você empreende, mas é uma jornada muito rica dentro de um contexto que a gente vive atualmente, né? Seja bem-vinda, boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço, Érico, fiquei lisonjeada com o convite. Sempre é um prazer, né, estar aqui conversando com você. Eu acho que a gente sempre tem muita coisa para conversar e compartilhar. Eric também já acompanhou a gente desde o começo, né? Então é um prazer. Eu vou me apresentar. Eu sou a Aurijane Arruda, né? Eu sou recifense de nascimento, eu sou caruaruense há 7 anos. Há 7 anos que eu vivo aqui e Caruaru já virou minha segunda cidade, né? Uma cidade que me abraçou e eu tenho experiências maravilhosas também aqui. Sou designer por formação, sou produtora de moda, trabalho com moda desde 2010, né? Esse é meu ramo da moda. Com ateliê, vamos fazer 5 anos agora em outubro, então é realmente uma vitória. Para quem conhece esse modelo assim que o pessoal chama, né, startup, empreendedorismo, passar de um ano já é uma vitória, né? Porque são vários percalços, tantos problemas que às vezes surgem e muitas vezes a falta de maturidade, né, fazem com que muitos negócios sejam fechados em pequenos, né, períodos de tempo. E aqui no ateliê, né, a gente chama de ateliê, mas eu vou dizer a vocês o que a gente é. É uma Aqui no holding. ateliê. Oi? É uma holding cheia de negócios. É. Aqui no ateliê eu fico com um cargo, junto com a minha sócia também de CEO. Vamos dizer porque nós duas somos CEOs, né? A gente tem, como é que eu posso dizer, papéis bem distintos também aqui no ateliê. Então, sou CEO junto com a Jéssica Souza, que é minha sócia. Sou diretora de design, principalmente na parte de produção industrial e consultoria voltada para a moda, Que massa. certo? Muito bom, E Jane. Me diz uma coisa. Quando você começou a escolher aí a carreira, porque eu certamente tem algumas pessoas que começam ali a escolha, né, de carreiras e muitas vezes elas não sabem por onde começar a escolha. Mas quando você começou a escolher a carreira,
foi acidental? Você já sabia que queria isso? Sei lá, você saiu de Recife para empreender em Caruaru, mas encontrou a moda lá ou você já tinha isso da moda em você? Como foi esse começo, assim? Com que idade, Sério. exatamente? Quem te ajudou? Como foi esse primeiro impacto, assim, de querer começar um negócio? É bem engraçado, porque eu não tenho ninguém que seja do campo de moda nem de artes na minha família, né? Minha família tem mais profissões que eu chamo de tradicionais, né? Então, saúde, né? Saúde, direito, né? Tecnologia, meu pai é da tecnologia, enfim. Mas não tinha ninguém voltado para a área de design, de arte, nem de produção industrial. E foi quando eu estava terminando a oitava série que uma amiga minha fez assim, Jane, vamos fazer esse curso aqui no Senai, abrir um programa especial, que era a SESI mais Senai, né, que juntava um curso técnico mais um ensino médio de qualidade. Com que E idade? eu tinha 15 anos. Nossa. Aí ela fez assim: vamos, Jane, participar? Aí eu fiquei, mas fazer qual curso? Aí tinha química, tinha vários cursos, sabe? E tinha moda. Ela, vamos fazer moda? Eu digo, química eu não gosto. Já não era muito minha área. Eu fiz assim, mas eu digo moda, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer em moda? Assim, lógico que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Porque isso realmente é desde criança. Eu sempre me destaquei na família por ser muito criativa, né, em tudo, mas não era ainda uma profissão latente de ser assim, eu É quero que na ser designer. época não existia tanta informação sobre moda, né? A gente achava muito, assimilava muito moda com roupa, né? E necessariamente não é isso. Justamente, justamente. Então, eu não me via e foi quando eu disse, não, eu vou fazer, né? Inclusive, assim, para quem conhece Recife, sabe que Recife e Paulista, né, tem uma distância bem grande entre eles. Então, eu morava em Olinda e estudava praticamente já no final de Paulista, perto de Abreu e Lima. Então, eu acordava às 4h30 da manhã. Saía, chegava do colégio cerca de 7 horas, de lá já ia direto para o curso técnico, que foi o curso de produção de moda, que eu passei em quarto lugar. Aí participei, né, fazia esse curso e voltava para casa umas 8 horas da noite, mais ou menos. Dava conta de duas escolas, né? E sempre assim, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, sempre foi assim de mim. Então, eu tinha que tirar notas boas, até porque o programa exigia que nós também tirássemos notas boas, por ser, assim, bolsa, né? Era uma bolsa, a gente não estava pagando, né, por aquele ensino de qualidade, então tirar notas ações, eu já ia dormir 11h30, perto de meia-noite, para dar conta de tudo É. e começava a minha rotina. Então, minha rotina sempre foi assim, a partir dos 15 anos de idade. E era Então, uma eu época digo que que não é um tinha marco. Uber, não tinha facility de Isso, transporte, tinha né? isso não, eu pegava 5 ônibus por dia, né? Imagina. Eu sou de filha de pobres muito, como é que eu dizer? Pobres muito esforçados, né? Que se esforçaram muito para ser classe média, então não tinha isso não, eu tenho um celular na hora que eu queria, ou de andar de carro toda hora, não tinha isso não, era na luta, sempre foi assim, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, né, e batalharam nas profissões deles para dar o básico, né, e dar uma educação de qualidade, tudo que ele podia dar de melhor para os 4 filhos, mas sempre lembrando que o esforço tinha que vir da gente, né? Então é muito latente isso. E foi muito legal essa fase na minha vida. Então, eu terminei o técnico, terminei o ensino médio e passei um ano pensando assim. Passei um ano, tentei federal, fiquei em remanejamento na federal aí em design, em Recife, e fiquei estudando e pensando, né, realmente o que é que eu queria, né? Então, eu passei ainda em outros cursos durante esse período, né, em algumas faculdades particulares, enfim, mas eu não quis. Eu optei por não fazer e decidi realmente fazer design. Então, foi quando eu estudei um pouquinho mais sobre design na Federal aqui em Caruaru. E eu me identifiquei mais com as cadeiras, Era o né? PE ou o FPE? O O FPE, FPE. o FPE, porque eu acho que quem ainda não sabe, design na UFPE é que nem engenharia na UFPE. A gente começa com módulos básicos e depois é que nós, de acordo com o ranking, né, que no caso são as notas e o desempenho dos alunos, é que a gente vai competindo pelas melhores cadeiras e também as especializações que a gente precisa ter dentro dessa área. Então, eu passei na Federal, foi maravilhoso. Então, me mudei, né, de Recife para Caruaru.
muito nova ainda, eu tinha 18 anos na época. Então foi um marco assim muito grande para mim. Eu sou uma pessoa muito família, E aí uma tu foi morar pessoa. sozinha, né? Longe da família, É, numa cidade. isso. Isso. Então, sair de uma cidade, sair, querendo ou não, do conforto, né, para começar uma nova vida, né, sempre com o apoio dos meus pais, mesmo sem entenderem muito o que era a minha profissão, porque é normal, porque não é uma coisa muito divulgada. Sim. Mas fui, batalhei. Aí, Jane, no começo eu tinha muita ajuda dos meus pais financeiramente, e depois eu mesmo corri atrás de arrumar minhas bolsas, de arrumar meus corres dentro da faculdade. Não conhecia nada, não conhecia ninguém. O pessoal fez assim, Jane, como é que em pouco tempo tu conseguisse uma bolsa boa, que na época era uma bolsa de R$ 1.200, sem conhecer ninguém na federal? Eu digo, fui atrás. Eu não conhecia nenhum professor. Eu saí, professor, pelo amor de Deus, eu preciso de uma bolsa, preciso de orientação, saí. O professor não me conhecia direito, aí ele fez, o que é que você sabe fazer? Aí eu, eu disse que eu sabia fazer Fazer relacionado à nada. moda, ela Mas fez eu aprendo rápido, né? justamente. Então eu fui sendo abraçada e fui correndo atrás disso. Então isso me ajudou muito. Eu acho que foi realmente uma jornada, sabe? Que eu estava sendo preparada antes de começar o empreendedorismo. E é uma coisa assim muito interessante de falar é que é o seguinte, quando eu estava fazendo o curso técnico, né, de moda, que foi minha primeira formação, foi o técnico em moda, eu nunca pensei em trabalhar diretamente para os outros, né? Eu tinha um caderninho que eu anotava minhas coisas, que eu dizia assim, eu vou ter minha marca. Aí minha marca tinha até um nome na época, um nome assim meio genérico, mas era o nome que eu queria, já pensando naquela marca. E eu pensava muito em trabalhar para mim. Quando eu estava na faculdade, eu já era amiga da minha sócia Jéssica, a gente é amiga desde o primeiro dia da faculdade. Então, até isso, eu digo que Deus entrelaçou nossos caminhos aí, A gente vai desde chegar lá, o. a gente vai chegar em sociedade que tem É, pergunta aqui justamente, capciosa para fazer sobre isso. justamente. E eu comecei a notar, né? Depois que a gente vai começando na faculdade, vai chegando perto do final da faculdade, a gente vai procurando emprego, né? Que é comum, a gente precisa de experiência de mercado, né? Claro. Então a gente foi notando que não era comum as empresas do Agreste de moda, né? Terem um designer de moda, né? Dentro da empresa. Então não tinha muita oportunidade. Quando tinha oportunidade, era uma oportunidade meio assim, escrava, É. né? Um pouco Então, valorizada, né? isso, Inclusive, eu acho que essa é uma lição que fica desse período inicial, né? Poderia isso, dizer para as meninas assim que de fato não é fácil e que a gente. Eu tenho uma pergunta para emendando aqui, já vou fazer. Eu acho que no começo a gente se depara com certas situações que não são previsíveis assim, a gente não imagina. isso. E aí você começa, por exemplo, você chega no mercado de trabalho com muito conhecimento, muita garra, muita energia e vontade de trabalhar, e aí chega e encontra um mercado que não é tão receptivo nesse sentido. Foi isso que tu achou? Isso, não era de jeito nenhum. É um mercado, assim, para quem não conhece, é um mercado bem familiar, então as pessoas começaram de forma bem humildes as suas marcas dentro da feira mesmo, tá, gente? Então as pessoas mesmo cortavam suas roupas, costuravam suas roupas e enriqueceram, né? Muitas pessoas enriqueceram na feira, certo? Então isso é passado de pai para filho. Então é uma cultura muito arraigada da pessoa fazer realmente aquilo, sem Acontecer, né? precisar de um profissional. Isso, eles são realmente empreendedores natos, isso a gente não pode, né, falar de jeito nenhum. O pessoal do Agreste, eu falo muito, assim, eles são empreendedores natos, eles realmente souberam fazer de uma necessidade, de uma dificuldade, um negócio No teu caso, rentável. Jane, era mais inocência ou tu pegou embalo ali e foi? Assim, quando eu me deparei com essa realidade, aquilo ali me chocou, né? Porque não era aquilo ali que eu estava pensando, e muito menos o que a gente está estudando, porque tem uma barreira entre o que a gente estuda e entre o que é a realidade, né? Como é que isso é aplicado. Então, eu meio que me frustrei, né? Assim, eu digo, cara, o que é que eu vou fazer então depois que eu terminar essa faculdade? O que é que eu vou, né? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou arrumar emprego? Eu vou ter que ir para outro estado? Eu vou ter que ir para onde? Né? E eu fiquei muito pensativa. E foi quando, né, começou a iniciativa do Porto Digital aqui em Caruaru, o armazém.
não era tão divulgado na época, né? Isso era 2016, né? O Armazém abriu 2015, isso era em 2016, então muito pouco se sabia. Se as pessoas nem tinham muito conhecimento no Agreste sobre o que é o Porto Digital, né? Então, imagina sobre o armazém. Mas surgiu a oportunidade da faculdade de uma pessoa que começou a primeira incubação ir lá e falar, ó, tá tendo o Mind the Beast, que é um programa de fomento empreendedor. Então você tem uma ideia de negócio, fala lá com eles, vai lá com eles conseguem te ajudar. E foi quando deu aquele estalo aqui na minha cabeça. É, eu digo, quem sabe se não é agora a minha hora, né? Quem Já sabe não é tinha a nossa. isso, já tinha isso interno, assim, de querer empreender mesmo? Isso, sempre tive, sempre tive. E essa questão, assim, do que eu via da dificuldade do mercado, a questão da desvalorização, da questão, enfim, esse rol, né, de problemas que eu Sim. via, que me impediam de crescer profissionalmente, aquilo ali me mexia muito para eu trabalhar para mim. Vou trabalhar Então, foi nesse quando eu mercado que não me paga o que eu vi. devo receber, por que não? Já que eu vou ficar na pior, vamos dizer assim, financeiramente, por que não ficar pelo menos na pior fazendo algo para mim, né? Justamente. Aí foi quando eu me juntei com Jéssica e tinha outros participantes na época, que também eram nossos amigos. E eu digo, ó, eu tenho uma ideia assim, uma ideia muito crua. Eu queria É, perguntar sobre essa ideia, Jane. Como é que certo. é essa jornada de lançar um ateliê criativo numa cidade de polo têxtil tradicional, com confecções tradicional, com pessoas de uma coisa tradicional, com um agente do fomento do Porto Digital incluído dentro desse contexto? Como é que é isso, hein? Qual que era a ideia que estava por trás? Eu me lembro bem que eu participei da seleção de admissão de vocês na incubação, não num processo de Mind the Beast, porque naquele ano que ocorreu o Mind the Beast foi o único período que eu estava afastado do trabalho por questão de cuidar de saúde da minha esposa, que estava doente, e na época, e aí eu não conseguia acompanhar o Mind the Beast, mas consegui acompanhar a incubação e participei do processo de, vamos dizer assim, de aceitação ali, né, dos programas. E de minha parte, eu me recordo que era para gente que estava selecionando muito era diferente aquela proposta. Eu queria que tu explicasse o ateliê que você criou, a Line, qual que era a proposta inicial dela? O que tinha na sua cabeça naquele primeiro momento, quando você submeteu já para incubação lá no Porto Digital? Sim. No começo, era uma ideia assim bem crua, porque assim, a gente via esses problemas da desvalorização e a gente também via que não era produzida a moda do jeito que a gente sabia fazer, né? Profissionalmente, com projeto industrial, enfim, todo pensado. Então, isso bateu muito de frente com a gente e a gente decidiu, assim, que tal a gente criar um ateliê, um estúdio de design, que nós tivéssemos todos os serviços dentro dele e que nós pudéssemos oferecer. Então, em vez de eles assinarem a nossa carteira, em vez de eles terem toda essa questão de carga tributária, que isso também perturba muito, né, o empreendedor, principalmente pessoal, que tal a gente oferecer esses serviços, eles terceirizam, a gente faz e eles, né, e eles contratam. Então, era bem assim. Então, nosso ateliê de serviço começou com esse ateliê de desenvolvimento de coleção, modelagem, fotografia de moda. Era uma série de serviços que a gente tinha, né? E era bem, assim, oferecer para o Agreste. Era muito assim, oferecer para o Agreste. Era muito nichado, como é que eu posso dizer? Nosso foco era no Agreste. Então, foi isso, e a gente queria vir com inovação, né, com tecnologia, com novas ferramentas, né, que já existem, mas que muitas pessoas ainda não aderiram, né, como Audaces, enfim. E era muito assim, essa ideia. Então, eu acho que essa ideia foi até muito ambiciosa, como muitas pessoas falaram, porque eram poucas pessoas no ateliê, né? Poucas pessoas. Nós éramos muito verdinhos também no empreendedorismo e muitas pessoas achavam que aquilo ali era quase impossível. Porque disseram assim, por que você não escolhe só um serviço para você desenvolver esse serviço? Só que na minha cabeça, um serviço só não funcionava, nunca funcionou um serviço só, É, né? O modo tradicional de fazer só uma coisa, pelo que eu né? entendi, o propósito da Line naquele momento era: eu vou pegar todo mundo que produz moda de uma forma ainda muito
de forma muito tradicional, ali que tem aquele mercado que muitas vezes até copia mesmo, moda de Uhum. outros lugares, tendência. Não queria falar isso, mas a verdade tem gente que copia, né? Não, é verdade. Né? E aí, essa transformação dessa empresa que tem, de repente, habilidades têxteis, habilidades econômicas e habilidades artísticas ali dentro, habilidades econômicas não, oportunidades econômicas e habilidades artísticas ali dentro de um contexto da moda, poderia se transformar esse potencial em algo que transformasse de fato aquilo que era produzido, na minha visão, pelo que eu notei na proposta da época, numa coisa tradicional padrão em algo que tinha mais valor agregado e poderia, inclusive, ser vendido por um preço superior por conta disso. E com base nisso, você pensou em criar uma história, uma empresa que tivesse uma história com um empreendedor no processo de transformação dele nesse sentido. Era isso a proposta inicial? Isso, era essa a proposta, e principalmente produzir moda no Agreste, porque infelizmente, para muitas pessoas de fora, nós somos conhecidos como produtores de Sulanca, né? Então é como se não houvessem profissionais e nem empresas que fizessem a diferença, o que não é verídico. Tem muitos profissionais maravilhosos e também muitas empresas que também produzem moda muito boa, sabe? De qualidade aqui, mas que muitas vezes são pouco conhecidas, né? Então, nosso intuito era esse, mostrar que aqui a gente podia produzir moda, né? Sim. Então, Jane, começou assim. eu tô te chamando de Jane por conta do tempo de conhecimento que a gente Pode, tem, tá? Mas é a Origine, pode. gente. Line Ateliê Criativo, arroba dela. Daqui a pouco eu vou abrir os comentários e vou escrever aqui para vocês. Mas falar para vocês, eu me lembro que foi uma coisa assim bem impactante, porque eu fiquei louco pelo projeto na época da admissão dele pela incubadora. E eu fui, na época, acho que o único voto a favor. Todo mundo votou contra porque não tinha entendido o negócio. Aí eu parei a conversa lá. Tinha uma gestora na época que ela me ouvia muito. E aí eu falei com ela diretamente, né? Disse, ó, eu tenho cota. Aí ela falou, que cota? Essa cota de 10 empresas que eu quero dentro do processo. Aí ela falou, você pode tudo. Aí eu falei, então ótimo. Essa empresa eu quero lá. Porque eu notava exatamente, por um dia eu ter saído e encontrado com um estilista italiano. E lá fora eles produzem moda de uma forma. A tendência chega aqui, né? Sai de lá e vem para cá. E alguém, quando eu falei Caruaru, polo têxtil, aí alguém tentando falar português, falou assim: canga, 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 produz canga. Eu falei, gente, não pode essa imagem de Caruaru, tá lá fora do Brasil. O povo acha que a gente produz canga aqui. E não é isso. Tem muito talento lá, muito, muito mesmo. Tem outros colegas nossos, inclusive, que vão passar por aqui, como Mariana, Marina, entre outras pessoas que também trabalham com a moda nesse contexto, que produzem coisas maravilhosas e a gente não tem ainda porque não falar sobre isso lá fora, né? E eu me lembro que foi isso. Aí eu fui, chamei todo mundo na sala e expliquei o que era que vocês estavam propondo, porque o pitch cá para nós ficou muito duvidoso. O pitch ficou muito cortado, era um pitch muito, muito verde mesmo. Era um pitch que estava começando, né? E aí eu quebrei o pitch em 4 explicações, e aí na quarta explicação o pessoal entendeu. E foi muito bom, porque hoje vocês são uma empresa, mais de uma empresa, mas mais do que isso, vocês são um grupo de pessoas em torno de um projeto de transformação econômica e social, porque passa por isso. Quando você transforma a realidade de um empreendedor que produz cópias, que produz canga, que o produto final dele é reconhecido fora internacionalmente como canga, essa transformação desse empreendedor passando por vocês e conseguindo agregar ali o valor na carreira do negócio dele, é muito importante para o mercado. Então, isso é transformação social também, entendeu? Então, eu Isso, com vi isso no certeza. momento que você apresentou. Isso mesmo. Então, a gente passou pelo processo de incubação, lógico que a gente melhorou muito. Eu sempre digo que a Line está em constante mudança, até porque se a gente continuar só em um modelo de negócio, a gente vai morrer. Os negócios precisam evoluir junto com o tempo e com o contexto social da época, né? Lógico que sem perder sua essência, né? Você precisa manter sua essência, mas você precisa sempre estar em constante evolução e pesquisa, né, sobre o que é seu projeto. Então, hoje, o que é a Line, né? O que é a Line hoje? O que é Então, a Line hoje. Mas antes, deixa eu te uma coisa. Jane, chegou algum momento que tu quis. Você teve algum momento que você quis jogar a toalha, assim, nesse momento até. Porque hoje eu acho que você já se convenceu do que você faz, do que você, qual o papel da empresa no contexto regional que você atua. Mas teve algum momento nessa jornada anterior que você teve vontade de jogar a toalha?
Ah, com certeza. Foram muitos momentos, para falar a verdade, Já tava com a porque toalha no ombro, assim, né? Tô com a já toalha estava aqui. todo. Porque, como falou, éramos um grupo de estudantes, a gente estava terminando a faculdade. A gente terminou a faculdade em 2017, a gente começou em 2016. Então, no finalzinho da faculdade, então não se tinha muito dinheiro, né? Vamos ser sinceros. Estudante não tem dinheiro, né? Então não se tinha muito dinheiro, tudo saía do bolso da gente, passagem, alimentação, né? Tudo, tudo, tudo. A questão também de eu me deparar com muitas vezes o preconceito e a resistência do mercado por ser nova, por ser mulher, por ter um negócio muito diferente. E eu gosto de frisar sempre que da minha turma de incubação, nós, né, eu e Jéssica, era as únicas, praticamente a única empresa que tinha uma empreendedora na frente do seu negócio, né? Tinha outras duas, mas assim, de uma equipe de mulheres, né? De só Verdade, mulheres, sem homem, verdade. éramos nós. Então era bem difícil, porque não é que seja difícil se relacionar com homens, pelo contrário, eu não tenho barreira nenhuma em relação a isso. Hoje eu sei me posicionar, mas é muito difícil, né? Você no meio de homens como únicas mulheres, muitas vezes você tem, às vezes, receio de se posicionar, né? Quando você está iniciando uma coisa, né? Que você não tem pessoas para que sejam, assim, que vivam a sua realidade, Sim. né? Isso. Então, As pessoas foi costumam bem dizer que é fácil imaginar, mas não é, né? isso, mas não é. Então, foi bem difícil assim no começo, mas isso também foi uma questão de crescimento para a gente, para como a gente saber se posicionar, né? E é muito importante hoje, eu sou uma pessoa super posicionada, eu não tenho barreira nenhuma em falar com homem ou falar com mulher, pode ser uma pessoa, um homem mais rico do mundo, ou a mulher, o mais pobre do mundo, eu sempre respeito e sempre falo com as pessoas, sempre me colocando quem eu sou, né, para onde eu vou, sem perder a minha essência. Nas nossas falas, falo isso que eu estou falando de mim, mas Jéssica também é a mesma coisa, né? Jéssica é minha sócia, Jéssica é um pouco mais tímida, mas Jéssica é uma pessoa extremamente inteligente, né? E uma pessoa que sabe muito bem se posicionar, uma empreendedora também nata, né? Que tem uma história também incrível por trás, né? De tudo. Olha, eu tenho E uma sequência aqui de coisas para perguntar, que eu tenho uma fila, que eu tenho uma cola, né? É, tá, eu queria entrar num tema que normalmente é bem polêmico, e eu sou um assíduo defensor do abaixo esse tema, que é certo. necessariamente o romantismo que existe em cima desse negócio de empreender. As pessoas falam que é possível empreender, que empreender é fácil, etc e tal, e eu tenho certeza que, no caso, não é bem assim. Qual a tua opinião sobre isso, hein? Como é que tu vê esse monte de coisa que as pessoas falam sobre empreendedorismo e que seduz muitos empreendedores começarem e errarem na jornada deles? Verdade, e assim, é uma coisa que está sendo muito divulgada, né? A questão vamos exaltar o empreendedorismo, mas muitas vezes o empreendedorismo que é exaltado é o empreendedorismo de make, que eu chamo, sabe? Aquele que é maquiado, mascarado, né? É aquele que é só glória, é muita riqueza, é muito glamour, né? E muitas vezes é esquecido do trabalho que é por trás, né? Eu digo assim, lógico que nós empreendedores, nós temos 1% de glamour e 99% de muito suor por trás daquilo ali, né? Então, minha parte glamurosa é aqui, tá conversando com vocês, maquiada, né, arrumada. Então, isso aqui é a minha parte de glamour, tá Mas no dia conversando a com dia não é bem assim, você. né? Dia a dia não é assim, Empreendedor não. precisa administrar conta, conflito, Isso. pessoas e um monte de outras coisas, né, gente? Logo no começo, né? Porque no começo você é tudo, né? No começo você é empreendedor, você é contador, no caso, no meu caso, eu era designer, eu era contadora, eu era administradora, empreendedora, eu era modelista, eu era tudo. Você acha Aqui no que as ateliê. pessoas elas desencorajam por conta disso? Elas deixam de empreender por conta disso? Sim, com certeza, e principalmente quando você não tem assim alguém para lhe orientar, né? Eu digo também assim, que foi muito da nossa resiliência, foi muito da nossa fé que aquilo ali iria acontecer, né, no tempo certo,
Porque também o que muitas pessoas se frustram é que elas acham que vão ter resultados Rápido. estrondosos em curtos períodos de tempo, e não é assim. Tudo é uma evolução, a vida é uma evolução. Você tem que ir plantando para poder ir colhendo os frutos. E muitas pessoas se frustram por causa Conta disso, disso. não é rápido, de jeito nenhum. Você precisa, assim, ter muita, eu digo, você tem que ter uma ideia muito genial, ter muita sorte, ter um investidor por trás para realmente você bombar da noite pro dia, tá? E a gente Porque sabe que isso não acontece é apenas com 1% das pessoas, né? O 1%, resto segue uma justamente. jornada totalmente diferente disso, né? Justamente. Então, é muito difícil, mas é possível, né? Quando você começa a se enxergar como aquilo, saber que você precisa evoluir e também a partir do momento que você se enxerga e diz assim, eu preciso delegar, eu preciso arrumar uma equipe que consiga me auxiliar nisso, Ô, né? James, Então, nesse contexto de aprendizado de gestão, eu falo assim, conhecimento de negócios, né? Porque muitos empreendedores ficam ali apegados na ideia, no produto, no desenvolvimento de um bom produto. Isso é muito importante também, até por isso muitos deles conseguem sócios, que é para justamente dividir, né, a responsabilidade. Um fica mais focado no produto, outro na gestão. Mas como foi teu amadurecimento disso? Quais foram os pontos que você poderia dizer assim, tal ponto contribuiu muito para o meu desenvolvimento como gestora, como empresária, e não só na parte lúdica da moda e etc e tal. sim, sim, é um ponto muito importante, até porque quando eu comecei, todos nós éramos designers, né, na equipe. E a gente se tratava como designer, né? Então, nós trabalhávamos só como designer e chegou uma hora que não dava para ser só designer, né? Eu precisava ser gestora do meu negócio. Eu precisava entender da parte jurídica, mesmo que não seja tão aprofundada, mas eu precisava entender o que é que eu estava fazendo, o que é que tem todo esse processo atrás, né, em relação à empresa, à minha empresa, à empresa dos outros, os riscos. Formalizar contratos, né? Para poder não ter Isso. problemas, né? Todos os direitos, todos os deveres. Eu precisava ter uma organização em relação à caixa também, né? Acha Então, que eu tu fala precisava ter um financeiro, é? dinheiro, justamente, saber, né, como mexer com esse dinheiro, né? Que Também, é uma falando, coisa. aproveitando que tu falou sobre isso, como é essa relação de vocês, empreendedoras, com o dinheiro na pessoa física? Tirar dinheiro da empresa. Porque, veja, a gente está falando de 4 anos de histórias da Line. Eu tenho certeza que no primeiro mês vocês não tiraram dinheiro. E se Oxente, tivesse, né, muito tirando tempo. dinheiro, ainda era muito pouco, né, diante da expectativa, né? Como é que É. foi? Como é que vocês trabalham isso? Como vocês trabalharam isso no passado? E como vocês têm trabalhado isso hoje para administrar? Pronto. No começo, quando a gente começou, tudo que entrava, a gente tinha alguns compromissos, né? Que então era aluguel, né? Era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, muita coisa saía da carteira da gente, né? Do bolso mesmo da gente. Então, passagem, alimentação, tudo isso. A partir do momento que a coisa foi acontecendo, aí a gente já começou a colocar esse tipo de despesa básica no orçamento da empresa, né? Então, tirar alimentação, tirar transporte, tirar isso. E também, porque tudo eu digo que é muita evolução, né? Então, depois que a gente começou a se estruturar, foi que a gente começou a dizer, não, a gente precisa estar tirando alguma coisa para a gente. Porque a gente precisa sobreviver disso também, né? Então, nós temos a nossa parte do investimento, que muitas vezes a gente também faz investimentos pessoais para nós e para a empresa, para a gente poder se capacitar e poder estar oferecendo alguma coisa para a empresa, né? Temos os nossos compromissos financeiros empresariais, que não são poucos, né? Boletos, 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 boletos. E a gente vai se organizando para estar tirando alguma coisa para a gente. Lógico que hoje, eu sempre confesso, lógico que a gente hoje não recebe aquilo que a gente gostaria de receber e que Eu a gente também não. merecia Tamo receber. junto. Mas é uma construção, sabe? Um amadurecimento e você vai trabalhando para isso, né? Vocês foram Então, desenvolvendo essa questão da habilidade de gestão de vocês, então, ao longo da jornada, buscando com conhecimento, né? certeza, Não somente. buscando conhecimento, tentando lidar com o mercado, né? Então, é um mercado, acho que todo mercado, né? Todo mercado tem sua dificuldade, mas aqui a gente tem muita dificuldade por ser um mercado, eu vou dizer assim, é 80% de homens e a maioria de homens que eu vou dizer que são tradicionais demais, né? Homens
da sociedade tradicional demais, patriarcal. Então, muitas vezes as mulheres não têm voz, muitas vezes não têm valorização, muitas vezes não têm credibilidade por conta disso, Estamos né? aqui para que isso reduza muito. A gente E deseja que isso não seja um problema que impeça qualquer mulher de qualquer lugar que elas possam empreender, que isso não impeça elas de empreender, tá? Então, que, estamos aqui por isso inclusive, também. foi um ponto, que inclusive foi um ponto que muita gente pergunta, poxa, Jane, então como é que hoje você se relaciona com isso? Eu tive que colocar na minha cabeça que eu e um homem, nós somos iguais, certo? Em relação a intelecto, lógico que nós temos aspectos físicos e, no caso, fisiológicos, físicos diferentes, mas intelectualmente, né, e como pessoa dentro de uma sociedade, nós somos iguais, certo? E que eu precisava debater com ele de igual para igual, né? Então, hoje eu me relaciono com pessoas que estão iniciando negócios ou pessoas que têm 30 anos de negócio de maneira igual. Eu sou uma profissional, então eu me coloco como uma profissional. E como eu posso ajudá-lo da forma como Sim. eu atuo, né? Então, eu me posiciono, né? Me posiciono como mulher, me posiciono como uma mulher competente, uma profissional competente, que ele está ali contratando uma profissional competente. Ele não está contratando uma mulher que tem 27 anos de idade, né? Verdade. Isso é Que muito muitas vezes. importante, né? Porque isso intimida qualquer tipo de vontade que alguém tenha de passar ali do limite da relação profissional, no caso, e transformar a Isso, relação numa relação desigual. isso mesmo. Então, é muito isso. Até a questão da negociação, que eu tive que aprender, né? A ser uma pessoa que negocia. Aqui nós estamos num ambiente, né, de feira, então a gente sabe que aqui tem muitas negociações. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquele desconto, faz aquilo ali, outro. Então, eu tenho minhas tabelas, eu tenho meus limites, né? E a gente vai conversando e eu vou negociando mesmo, ó. Esse valor não dá para mim, não. Meu valor é esse, a gente vai negociando, a gente vai parcelando, a gente vai ajustando, né, para que todo mundo fique feliz, satisfeito, mas que todo mundo realmente seja uma parceria justa. Eu sempre falo isso, sabe que os nossos clientes aqui, a gente não quer clientes só para ganhar dinheiro, a gente quer parceiros, né? Parceiros que eles crescendo, nós vamos crescer também. Isso é o que sustenta uma relação de longo prazo, né? Isso, Comercial, inclusive. Eu costumo dizer isso, que venda hoje não é mais venda. Venda, você entregar um produto para alguém, você pode até seguir um roteiro, mas venda hoje é relacionamento. Eu tenho isso mesmo. certeza que 95% ou mais até das pessoas que contratam meu serviço sem conhecer chegam até a minha empresa ou qualquer uma das minhas empresas por conta da credibilidade que eu entreguei por conta justamente da relação que eu construí com as empresas, com os clientes, e não necessariamente. Que são relações assim muito sérias. Na verdade, quando tem que ser bom, é bom demais. E quando tem que ser ruim, também eu faço questão de anular a relação, porque eu não gosto de alimentar relacionamento empresarial, corporativo, pouco frutífero. Inclusive, tenho alguns contratos que eu dispensei, não quis realmente continuar, porque realmente não faz sentido. E eu acho que isso é É. uma questão profissional também, né? E aí E você sim, constrói a relação com base nessa interação e consegue levar a longo prazo com bons alicerces ali, né? Eu tô com uma outra pergunta aqui, Jane, que é o seguinte: conta pra gente, eu tô tentando entender o que é line coaching e o que é line school. Qual o papel de cada uma dessas empresas aí, desses empreendimentos dentro da Line e por que surgiram essas três iniciativas dentro do complexo aí que vocês criaram muito brilhantemente em Caruaru? isso. Só para completar o que você estava falando, né, a sua fala anterior, é a questão que hoje nós trabalhamos praticamente no orgânico, como diz hoje, né, a linguagem no orgânico, por indicação, pessoas que nos conhecem, nos acompanham o trabalho pelo Instagram, né, ouviu a gente em alguma revista, então chega por essa credibilidade, né, então conversa. E eu digo a você que 90% das pessoas que têm uma reunião, né, presencial online com a gente fecham. Então, porque a gente tem muito essa questão de conversar e de mostrar, né, o que realmente as pessoas precisam e as pessoas veem em nós realmente profissionais que conseguem, né, Entregar valor, né? isso, entregar aquilo que eles procuram. Eu vi isso Então, desde o primeiro dia. Quando vocês começaram, eu acho que eu me lembro do dia que vocês fecharam o primeiro contrato. Lá em Caruaru, quando eu cheguei, vocês foram me contar. E aí eu fiquei feliz, mas eu entendia que aquele contrato
não era o mais importante. O mais importante era o que ia acontecer naquela prestação de serviço. E aí, o que aconteceu na prestação de serviço foi o fechamento de um segundo contrato, por indicação, inclusive, do primeiro. E aí eu falei, de fato, elas acertaram no modelo E vai de... seguindo, né? Isso, e Isso. vai seguindo. Então, o que é a Line, né? Vamos lá. Vamos lá. A Line, hoje a gente está a caminho de considerar um grupo, né? Um grupo Line, um grupo Bom, Line de empresas, né? Então, a Line Atelier, ela é um organismo de design de moda, é assim que a gente gosta de se nomear. Nós somos um organismo de design de moda, e esse organismo, ele trabalha de forma individual e coletiva ao mesmo tempo, né? E nós prestamos serviços para na parte de produção industrial de moda, seja desenvolvimento de coleção, modelagem, né? A parte de ficha técnica, piloto, a parte de consultoria de moda, seja consultoria técnica para empresas que já trabalham no ramo, ou seja, de consultorias para novos negócios de moda. E a parte de fashion brand, que a gente gosta de chamar, que também é a questão da minha formação, né, anterior, que é a parte de fotografia, a parte de eventos, a parte dessa produção mais estética, e entregar também um projeto industrial de forma visível, né, de forma, como é que eu posso dizer, palpável do ponto vendável. de vista Isso, visual, né? vendável, isso, estético. Né? Que isso é um processo, para falar a verdade. Então, isso é o Line Atelier. Hoje a gente, como é que nós funcionamos, como é que nós damos conta? De sociedade só sou eu e minha sócia Jéssica, né? Eu fico responsável pela parte de produção industrial na questão de produtos, né? De avaliação de produtos em si. E Jéssica, ela fica responsável pela parte criativa, né? Direção de criativa e direção de arte dentro do ateliê. Então, nós temos essas duas direções. E temos pessoas maravilhosas, né, que eu digo que são parceiras, são corpos, né, não são membros integrantes do corpo da Line, né? A maioria as mulheres, né? A maioria mulheres É um que também organismo, são né? Complexo, empreendedores, né? um organismo, isso. A maioria mulheres que também são empreendedoras, né, que têm os seus próprios negócios individuais e que conseguem conciliar, né, e dar um pouco do seu tempo, do seu amor, do seu trabalho, da sua competência para estar ajudando a Line a crescer nesse segmento, né? Então a gente Muito bom. tem. Eu tenho acompanhado, você sabe que eu sou um fã e assim, daqui a pouco a gente vai ter algumas perguntas aqui da audiência que a gente recebeu, mas assim, tem perguntas lá que inclusive parecem que foram minhas, porque eu olhei e falei, essa pessoa quer saber exatamente o que eu quero saber. Mas É, eu tenho acompanhado essa então, evolução de vocês e eu acho muito interessante isso, porque só mostra que no ambiente que vocês estavam, na época que vocês começaram, existia sim uma demanda e vocês começaram a atender essa demanda. Tanto que vocês estão vivas. Porque ficar vivo é muito importante no ambiente competitivo, inclusive de hoje, né? e Ô, Lari, assim, ô, Lari, inclusive não, uma coisa ô, que Jane, desculpa, eu interrompi, pode falar. uma coisa que eu falei no começo é que era muito nichado, a gente pensava em agir só no Agreste, né? Então hoje a line a gente é uma line é uma line nacional, né? Quem sabe a gente vira uma line internacional. Hoje nós atendemos várias pessoas ao redor do Brasil, seja Nordeste, seja Sudeste, né? Então nós temos esse alcance aí. A internet facilitou isso, né? Também, né? E isso facilitou, né? A nossa, é que a gente gosta de dizer que a nossa a mostração, porque a gente é assim, a gente tem que se mostrar para o mundo, não é a mostração dizer que nós somos melhores que ninguém, mas se Sim. mostrar o que nós sabemos fazer. Então, passava uma reportagem, Jane quer fazer, eu digo, estou aqui no meio, vamos lá, Mas vamos vocês fazer essa entrevista. foram parar na São Paulo Fashion Week. Vocês Foi, andaram demais. a gente é dessas, né? A gente tem que se meter em tudo. Eu já tinha vontade de ir para São Paulo Fashion Week, aperriei muito o Gilson do Sebrae, foi quando surgiu uma oportunidade, né? Me inscrevi entre 100, quase 200 projetos de moda, só poderiam selecionar 7, nós fomos selecionadas para ir para o São Paulo Fashion Week, então a gente foi na edição 2019 e nós pudemos ter acesso a demonstrar o nosso produto, né, a estar falando do nosso produto, do nosso projeto, para mais de 200 empresários do ramo de confecção, têxtil e vestuário.
no São Paulo Fashion Week, então foi uma experiência maravilhosa. Foi muito bom. Nós também sempre estamos colaborando com algum tipo de artigo, inclusive é um projeto, né, que a gente está construindo, vai vir novidade aí, né, de uma colaboração em alguns livros, né, em livros de design. Que E massa. a gente sempre está trabalhando, né, a gente está se melhorando e melhorando os nossos serviços dentro do ateliê. Né? E só para completar, essa aqui é a line, que é o coraçãozinho, né? Do nosso grupo. A Line Fashion School surgiu da necessidade, para falar a verdade, da demanda, não é da necessidade, mas da demanda que muitas pessoas, alunos ou profissionais que nos seguiam, diziam assim, Jane, eu queria saber como é que vocês fazem isso, assim. Eu queria aprender um pouco do que vocês sabem, né? Porque a gente, quem nos acompanha sabe que nós temos métodos próprios, Sim. tanto de desenvolvimento de coleção, como de gestão em si. E a gente ensina, então isso foi muito, como é assim, foi muito pedido, e a gente sentiu essa necessidade, a gente sentiu que isso era uma necessidade do mercado. E aí Ter vocês uma. criaram vários cursos para isso, no começo presenciais e agora já tem online também, é isso? Não, ainda não, a gente ainda está pensando, a gente ainda está pensando nesse modelo, construindo esse modelo aí. Aqui é um curso De... bem prático, né? Pelo que eu pude ver, da última vez que eu acompanhei lá em Isso, Caruaru, no armazém, nós tínhamos ali uma mesa com certos recursos que precisam ser tocados e, isso. né, Para vivenciados. falar a verdade, esse é o diferencial do nosso curso. Nós temos várias faculdades maravilhosas já aqui em Pernambuco, no Agreste, mas nós sentimos a necessidade de escolas de moda que ensinem a prática, o que a pessoa vai realmente fazer no mercado, tá? Sem enrolação, sem muita teoria, né? Sem muito métodos tradicionais. Então, é isso que a gente ensina. A pessoa que vem fazer os cursos com a gente vai ensinar o que a gente aprende, o que a gente precisa fazer no mercado. Na O que a gente prática, né? aprendeu na prática. Então, vamos dizer assim, o curso de modelagem que a gente dá em 2 sábados, cerca de 12, são 12 horas de curso, e a gente consegue fazer a aplicação desse conteúdo, que geralmente leva 6 meses para uma faculdade ensinar. Aí temos feedbacks maravilhosos, inclusive nós já tivemos doutores de design no nosso curso, né, participando do nosso curso, já tivemos profissionais de costura, profissionais da moda, e disseram que assim, Jane, o que eu aprendi com você, eu não aprendi em 1 ano de faculdade, em 2 dias de curso, então isso é maravilhoso, esse Então, pelo que eu feedback. entendi, Jane, você traz a carência de mercado que é vivida lá nas empresas que estão ali solicitando e começa a transformar não só a consultoria que vocês fazem através do ateliê para quem quer fazer isso, mas também em cursos que vocês vão vivenciando ali na prática, no dia a dia dessas empresas e traz isso para a realidade da pessoa no formato didático, Isso, é isso. isso. A gente sempre Muito dá isso, a bom. gente dá E a mercado Line, e a no nosso Line curso. Clothing? Que onda é essa? Que história é essa? Que movimento é A esse? Line Clothing foi bem interessante porque, assim, uma coisa que a gente sempre trabalhou muito aqui no ateliê foi a questão da exclusividade. Então, a gente não posta nenhum trabalho que o cliente não goste que seja postado por questões pessoais, tá? Então, também nós queríamos ter uma marca, né? E a marca surgiu com o intuito de nós sermos vitrine. Nós temos os produtos para ser vitrine, dizer assim, ó, a gente tem essa marca aqui, você pode conferir. E no começo da Line Clothing não deu certo, né? Começou em 2018, foi de 2017 para 2018. A gente começou com essa ideia, mas a gente não tinha amadurecido direito como a gente queria guiar essa ideia. Então a gente deu uma parada nesse projeto. E em 2020, quando a gente estava em quarentena, né, onde os trabalhos foram reduzidos, cerca de 60%, então a gente estava com algum tempo, né, e com a cabeça fervilhando para saber como é que a gente ia sobreviver a essa crise. Então veio a ideia de a gente reativar esse projeto, que é a Line Clothing, de ter nossa marca autoral de moda. E é uma marca autoral que tem o nosso DNA, as nossas experiências, mas de forma sustentável e industrial ao mesmo tempo, porque a gente também quer mostrar que você pode fazer uma produção industrial de forma mais sustentável, tá? Não existe nada 100% sustentável, isso é fato. Mas você pode amenizar os impactos
né, através dos seus produtos, através de técnicas e através de metodologias, né, de produção de produto bem pensado, bem planejado. Então, foi essa a nossa ideia. Então, a Line é uma marca autoral, né, feminina e masculina, né, onde nós temos nossos produtos, que são produtos industriais, mas que a gente passa por processos industriais, mas é slow fashion, né? Então, é, nós temos coleções que não são tão apressadas, feito slow, feito fast, Preto né? fashion. É um pouco É, mais suave, né? Não tem é a um pressa pouco de mais ficar. suave, mas são produtos de qualidade, produtos atemporais, produtos para o dia a dia, para você usar com muita qualidade, né? Então, nós também procuramos parceiros, que é isso, né? Empreender é parceria. Procuramos parceiros que pudessem nos apoiar nessa causa, né? Então, né, muitos parceiros que já tinham essa linha sustentável, né, nos deram esse impulso por Isso é acreditar no importante, né? nosso Eu vou trabalho. aproveitar esse gancho dos parceiros para fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: como é que vocês. Eu vou fazer essas duas perguntas enganchadas para ir para as perguntas da audiência e caminhar para o final aqui nossa live. Mas, só para a gente ter uma noção, como é que é essa escolha de parceiros? Porque eu sei que o parceiro da Line é diferente, não é um parceiro qualquer, é um parceiro que faz parte do ecossistema Line, né? Que é um organismo que funciona para favorecer todo o ecossistema, cada parte dele precisa funcionar muito bem. E a sociedade, como é a manutenção da sociedade de vocês? Como foi essa escolha? Você falou que vocês eram amigas da universidade desde o primeiro dia, mas como foi essa escolha? Porque nem sempre foi assim. Eu conheci outros sócios de vocês também, no começo, bem no começo. E aí, como foi isso? Me fala essas duas coisas. Certo. Como é que nós escolhemos nossos parceiros, né? Um método também que foi maravilhoso a gente começar a fazer cursos foi isso, né? Dentro dos nossos cursos, que as pessoas têm interesse de estar se reciclando, né? Se capacitando, a gente também conhece pessoas incríveis no quais a gente consegue com que essas pessoas façam parte, né, da nossa equipe aqui no ateliê. E nós procuramos profissionais que tenham a mesma linha de pensamento nosso. Trabalho justo, honesto, transparente e que você receba aquilo que você merece, né? Então não tem muito isso assim. Ah, porque eu vou fazer uma modelagem, mas eu só pago R$ 10. Não existe isso aqui, tá? A gente conversa, a gente chega num valor, a gente faz essa parceria, a gente tenta, né, trabalhar da melhor forma para todo mundo, né, para que isso funcione, Não seja uma né? relação meramente comercial, né? Abusiva. Ser um ganha-ganha, né? Isso. E em Entendi. relação, né, Societário. societária, eu digo que é uma bênção, né? Eu sou uma pessoa, eu sou cristã, né? Então eu tenho muita questão da fé, eu acho que a fé também me move muito, né? Nessa questão de resiliência. Então, eu digo que é uma bênção ter Jéssica, né? Que é minha sócia como parceira. Jéssica é minha amiga, então é muito difícil, porque muitas amizades são perdidas em sociedades, porque Demais. não é fácil. São duas pessoas, são duas cabeças, muitas ideias, muitos pensamentos diferentes, mas que quando a gente trata de negócio, a gente tem que sentar e tentar alinhar da melhor forma para que as coisas funcionem. Então, Jéssica toma conta de uma parte, eu tomo conta de outra parte, né, da empresa. E nós temos, assim, autonomia, tanto eu como ela, de tomar algumas decisões críticas caso a gente não tenha contato na hora, certo? Então, eu tenho algumas liberdades de tomar algumas decisões, assim como ela também tem, ela pode ter essa liberdade de tomar algumas decisões. Ah, eu preciso falar com Jane agora, urgente, para tomar essa decisão. Não. Se for uma decisão que ela pode tomar, ela vai lá e toma aquela decisão. Assim também como eu, né? No caso, decisões que precisam ser em conjunto são decisões que realmente vão mexer com a estrutura, né? Societária, física, enfim, de Pode conceito. prejudicar, né, Isso, financeiramente que e tudo pode mais. prejudicar. Aí, nesse Isso. caso, vocês devem ter uma agenda, alguma coisa assim, para. Isso, e a gente vai estar sempre, vai entrar sempre em contato, né? Vai dando os feedbacks, né? Do que vai acontecendo, Jéssica mora né? em Caruaru também, né? Mora em Caruaru também, então a gente vai sempre conversando e funciona bem.
né? Lógico que sempre uma vez ou outra, não é sempre, né? Graças a Deus, mas uma vez ou outra, lógico que pode haver conflitos, porque é normal, nós somos pessoas, né? Sim. Somos humanos e nem sempre a gente vai concordar com uma coisa ou outra, E se né? não tiver conflito também, né? Não tem nem graça, né? Isso, Eu isso, acho que tem que ter mas um que conflitozinho. Eu gosto de um conflitozinho na sociedade. mas que a gente consiga, o que a gente pensa muito, né? E é uma coisa que a gente tem muito dentro da gente, que a gente precisa entrar num consenso, né? Para ser bom para todo mundo, né? Então, os investimentos. Ó, Jéssica, vamos fazer esse tal investimento, então a gente se programa para fazer esse tal investimento, então a gente já está bem ciente, né, do que pode acontecer de errado, o que é que pode acontecer, o que é que pode dar certo, né? E a gente tem que ter isso bem em mente, então não é culpa de uma pessoa, não, né? Então foi isso, a gente se programou, a gente fez junto, então a gente está trabalhando assim, né? Até o momento está dando super certo. E Vai dar também, certo por assim, muito tempo. se Deus quiser, né? Então, também tem muita questão assim. Eu digo que tem que ser um casamento, que sociedade é um casamento, né? Então, sempre tem aquela pessoa que tem o gênio mais brando, né? Apaziguador, e tem a pessoa que é um pouco mais explosiva. Então, aqui no ateliê acontece muito. Então, Sim. eu já tive muito diferença, então, muitas vezes a gente tem que ouvir uma a outra, né? A gente escuta uma a outra, muitas vezes a gente tem que dar um toque, então Jéssica faz. Ó, Jane, isso é isso. Tu não tá, né? Tu não tá falando pra mim como é que tá as coisas aí, me atualiza, não sei o que. Aí eu vou e digo pra ela. Aí outras coisas eu digo, ó, gente, a gente precisa conversar, a gente precisa sentar para resolver isso, isso e isso. Enfim, mas é assim que funciona e a gente vai se dando bem, a gente vai construindo nosso império assim, né? E a gente pretende construir realmente um império que dure anos, né? Que dure anos e que venha a crescer a economia local, né? A economia como um todo na nossa região. Muito bom. Eu sou muito, assim, feliz e eu acompanhei muito vocês no começo, de dilemas societários, inclusive, e eu vi como vocês se superaram. E eu vou dizer uma dica para, uma sugestão, na verdade, detesto essa palavra dica, mas vamos lá, uma sugestão para quem tem sócio, para quem quer ter sócio, é fazer sempre alinhamentos antecedentes aos problemas. Porque vocês já vão ter problemas demais sem se anteceder. Então, tente anteceder o máximo que você puder, que é para não ter Né? problema assim acima do que se pode resolver, né? Com Isso é muito certeza. importante. E tem que conversar, né? Se não conversar, eu tenho medo, receio de falar isso, porque a pessoa vai se machucar. Cara, isso é um negócio, isso é uma coisa que vai muito mais além do que o seu ego, do que vai machucar uma pessoa, não. Né? Vocês são dois adultos, são duas pessoas, dois empreendedores que precisam tomar decisões para que esse negócio dê certo, né? Então, isso tem que funcionar, essa linguagem aí, essa parceria tem que funcionar. E a melhor função eu acho que é separar papéis, né, distintos, Isso. sempre estar se alinhando, né? Definir Ter paciência, responsabilidades, né, entre as isso, pessoas ter para. paciência, né? E saber escutar também. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu vou começar a fazer agora, Jane, para a gente finalizar, as perguntas que eu recebi das pessoas, tá? Que nos enviaram aqui pela caixa de inbox e aqui para o meu inbox também. Algumas pessoas eu realmente não conheço. Eu só conheço uma pessoa, na verdade, aqui. Foi bom isso, né? E eu vou tentar, para a gente tentar responder algumas, tá? A primeira delas vem de Roberta Azevedo, que ela fala de Garanhuns, Pernambuco. E é bem pertinho de Caruaru, por sinal. Tenho 18 anos e vendo roupas de marcas, tipo multimarcas. Ah, os comentários estão abertos aí, gente. Se vocês quiserem fazer comentários, eu deixei um pouquinho aí para vocês poderem comentar. Eu estou tirando comentário só por educação, porque fica no rosto do convidado. Poderia ser o contrário, o convidado aqui em cima e eu embaixo, né? Porque faz no meu rosto. Mas eu tiro os comentários por conta disso, tá? Mas vou voltar aqui. Tenho 18 anos e vendo roupas de marcas. Tipo multimarcas, porta a porta. Faturo bem e comecei a adaptar tanto as roupas que vendo que isso já me deu até vontade. Ah, tá. Comecei a adaptar tanto as roupas que vendo isso já me deu até vontade de pensar numa marca própria. Ou seja, ela vende vestido e faz alterações no vestido que ela mesma vende e ela começou a pensar em fazer a marca própria. Eu já conheço a Line por ensinar em cursos e etc. Mas ainda não pude fazer o curso por conta da pandemia. Por onde devo começar a fazer minha coleção inicial? Por onde eu começo a fazer minha coleção
tendo pouca grana. Qual a Certo. recomendação, Jean? Então, sempre para um negócio, quando um cliente, né, chega aqui, ó, Jânio, eu tenho uma ideia de negócio e eu quero começar, eu sempre digo, o que é que você tem? O que é que você vai fazer para esse dinheiro, né, ser suficiente para o seu negócio? O que é que você vai investir, né? Como você vai investir? Vai ser uma coleção macro? Você quer fazer fast fashion? Então, você quer fazer slow fashion? Cada segmento de marca vai ter um valor, vai ter um valor, né? Então, em relação a tecido, que tipo de marca de roupa você quer, É né? É preciso uma muitas marca, peças? É preciso ter uma coleção justamente. muito grande ou pode começar? Não, não precisa. Muitas pessoas começam aqui com 5 modelos, que a gente fala, né? Então, começa com 5 modelos. Esses 5 modelos você faz 20 modelos de cada um e vai sentindo o mercado. Já tem pessoas que fazem mais. Vai realmente depender da grana da pessoa, da estratégia que ela tem, né? De fazer isso acontecer. E também sabendo que isso é um risco, tá? Eu sempre falo, sabendo que isso é um risco, todo negócio é um risco, pode dar certo ou pode dar errado. Mesmo você fazendo um planejamento fantástico, pode dar certo ou pode dar errado, né? Agora, uma coisa que eu sempre digo, isso depende muito de você também, né? Não é só a Line que vai fazer seu negócio dar certo, não. O empreendedor tem que estar atento, tem que estar em todo o processo para que realmente isso aconteça. Né? E Porque não o que é a só gente também uma coleção, né, Jane? É uma empresa, né? Tem todo o resto. é uma empresa, você tem que se estruturar, né, como empresa. Você tem que saber como é que eu vou vender essas roupas, como é que eu vou emitir nota, se eu não vou emitir nota, eu vou vender em varejo, eu vou vender em atacado, como é que isso vai funcionar, como é que vai ser a precificação das minhas roupas, qual fornecedor eu vou pegar. Então, é uma série de coisas Qual que é a nós margem de precisamos. lucro normalmente de uma roupa de uma coleção pequena? Só para ter uma ideia, que agora a dúvida agora é minha. Uma margem. Veja só, eu sempre digo que, no mínimo, para roupa de atacado, tem que ser 40%, certo? Em cima do produto, para você receber, tirando assim, 40% de lucro, né? De Tirando lucro. os custos tirando os custos, tirando o valor de investimento, né? Tirando o valor de produção, 40% de lucro. E uma roupa de varejo vai depender muito. Se você tiver margem para colocar 100%, você coloca. Se você não tiver margem para colocar 100%, você coloca entre 60%, 70%. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta. Como é a gestão? A pergunta vem de Luciana Amaral, aqui de Recife. Como é a gestão das mulheres em relação ao tempo? Eu tenho emprego e mal consigo tempo para ir ao salão. Queria entender como dizer mais, não, queria entender como dizer, mas como focar, na verdade, em uma empresa de moda praia. Aqui agradece aqui, Eric, parabéns pelo projeto. Nunca me senti tão representada aqui. Que massa. Essa é a Ai, que ideia. massa! Eu Muito fico bom, né? feliz. Essa é a É, ideia. Como é a gestão do tempo, Jane? Como é que vocês fazem a gestão do tempo? todo mundo pergunta para mim, Jane, como é que tu consegue dar conta de tudo? Eu digo assim, gente, ninguém consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a primeira pergunta é: tem necessidade de você dar conta de tudo ao mesmo tempo? É uma pergunta que eu sempre faço, porque isso é uma coisa que está muito entranhada em nós mulheres, né? Que nós precisamos dar conta de tudo, porque nós somos multitarefas, nós somos multifuncionais, mas nós somos humanas também, tá? Então vai ser da sua prioridade. O que é a sua prioridade agora? Eu sou casada, certo? Eu sou mulher, não tenho filhos ainda humanos, eu tenho filhos só doguinhos, né? Que já dá um trabalho demais. Mas uma coisa que eu vejo são as prioridades, tá? Então, eu trabalho e eu tenho necessidade de limpar, vou dizer assim, vou dizer uma coisa bem do dia a dia, do cotidiano. Eu tenho necessidade de limpar a minha casa todo dia, toda hora. Se eu tenho essa necessidade, eu não sinto essa necessidade, então eu vou dar minha prioridade de tempo para outras coisas, tá? Entendi. Então, é realmente Organizando questão mesmo isso da hora que isso, de acorda até a hora que vai prioridade. dormir, né? E assim, você não, uma coisa que eu digo, você não é necessariamente você dar conta de tudo, mas você não prometer uma coisa que você não vai entregar.
existe diferença entre você prometer uma coisa que você não consegue fazer, não consegue entregar, e uma coisa é você gerir o seu tempo, planejar o seu tempo, para que todas aquelas atividades que são super, né? São super atividades, junto com o seu dia a dia, junto com sua vida pessoal, elas venham a funcionar, tá? Então, isso é um diálogo que você precisa, isso é um planejamento e um diálogo mútuo. Você precisa conversar com seu parceiro ou parceira, se você tiver, né? Como é que vai funcionar essa questão aí do seu negócio, né? Do seu tempo em casa, né? Você precisa separar, né? O que eu tenho tempo de casa, qual é o meu tempo. Foque muito no negócio e depois é que você vá e vai começar a se adaptar para aí sim as suas coisas fluírem. Porque eu mesma aqui tem dias que funciona tudo, mas tem dias que não funciona tudo e eu não me frustro por causa disso. Eu digo, tá bom, não funcionou por causa de quê? Vamos replanejar, vamos realinhar para que tudo isso aí funcione, né, da melhor forma, que eu consiga entregar o meu melhor e que eu não me frustre, né, com prazos que eu não consiga, né, com prazos ou atividades que eu não consiga Cumprir, executar. né? Isso. Isso é importantíssimo. Parece uma coisa muito simples, mas na verdade começa na gestão do sono, da hora de passear com o cachorro, de cuidar da casa, de cuidar de ver a família, de Isso, ter um tempo para ler, um tempo para estudar, um tempo para viver, um tempo para tudo. E aí é uma coisa isso. assim que E é cada até uma minuto, coisa né? pessoal. Isso, é uma coisa até pessoal minha. Quando eu comecei o ateliê, era praticamente todo o meu tempo do ateliê. Lógico que hoje até a maioria do meu tempo ainda é para o ateliê, mas de um tempo para cá eu tenho tido um pouquinho de margem para cuidar um pouco mais de mim. Então, esse ano eu tenho resolvido coisas pessoais que eu pensava que nem ia resolver, né? Então, realizações pessoais que são possíveis acontecer, você tendo o seu negócio, você tendo a sua casa para gerir, enfim. É só realmente você se planejar, não se frustrar, né? Botar a cabeça no lugar, mulher. Coloca É, a cabeça no lugar e coloca na posição que você quer. Você não tem obrigação em qualquer momento, se comprometer e tentar fazer funcionar aquilo que de você fazer. pegou como responsabilidade, né? Tem Mas dia não se que nem obrigue tudo a vai dar ser perfeito, né, Jane? com certeza. Desculpa, é que Você... cortou um pouco aqui, a tua fala cortou um pouco, mas assim, tem dia que eu tava entendendo isso. Tem dia que nem tudo vai ser perfeito, né? E tá tudo bem, né? É E normal, tá acontece. tudo bem, a gente vai seguindo, bola pra frente. Eu amo aquela música que levanta, sacode a poeira, dá a volta Dá a por volta cima. por Minha cima. música de vida. Eu sou uma Pronto. otimista por natureza, tá? Eu sou assim, eu confesso que eu sou uma otimista por natureza. Então o mundo pode estar desabando, mas eu tô respirando, tô colocando minha cabeça no lugar e dizendo, vai dar certo se a gente fizer isso e isso e isso, vamos correr atrás. Muito bom. Eu acabei de ver que o Armazém da Criatividade está dando vários coraçõezinhos aqui na nossa live. É muito bom Adoro. tê-los aqui com a gente. É maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu sinto muita saudade do Armazém da Criatividade, porque eu, como você, Jane, foi recebido em Caruaru, eu também sou caruaruense de adoção, porque Caruaru recebe muito bem todo mundo. E isso é muito importante ser dito. Na verdade, eu acho que essa é uma característica do brasileiro, da nação como um todo, Verdade. receber bem, mas Caruaru tem um tom especial. Lá as pessoas recebem a gente muito bem. Vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Quem mandou foi Rosângela Marcela, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá Ah, também, o legal. povo mineiro também é um povo que recebe muito bem. Sou funcionária pública e meu sonho é trabalhar com marca de moda, uma marca de moda. Passei pelo programa DNA Empreendedor do tio Eric, aqui no caso, e ativei a venda de produtos de sapataria aqui na minha cidade, Belo Horizonte. Agora queria ajuda para saber se vou ganhar dinheiro suficiente, como eu ganho hoje, talvez no emprego público, né? E em quanto tempo isso pode acontecer? Ah, vai demorar um tempo, né, gente? Vai demorar um tempo. Uma coisa que eu digo assim, isso aí é uma prioridade. Até que ponto você consegue continuar com seu emprego e investir na sua carreira de empreendedorismo, tá? Eu sempre digo, não adianta também dar tiro no escuro, né? Você largar tudo que você tem e empreender com esse sonho sem ter um planejamento, sem ter realmente até uma reserva financeira para dizer assim,
até as coisas funcionarem. As coisas não funcionam da noite para o dia, gente. Não funcionam. Tem O muita dinheiro. gente que faz isso, né, Jane? Abandona tudo e Isso. começa achando que daqui a um mês vai estar vivendo do negócio e Justamente, não, normalmente não não acontece. acontece isso, não acontece isso porque você primeiro precisa entender o seu mercado, você vai evoluir com esse mercado, você precisa ter tempo para você se posicionar e ter credibilidade naquilo que você faz, para que as pessoas possam, né, começar a confiar em você e a dar credibilidade no seu serviço ou produto, tá? Então, Verdade. isso realmente leva um tempo, é uma construção, né? É uma Coloca aí uns construção de 2 anos, imagem. no mínimo no 2 anos. Então, tu Isso, está justamente. recomendando, Jane, que ela abra o terceiro turno, como eu sempre gosto de recomendar, que é trabalha Ah, no com emprego certeza. durante o dia e sábado, domingo, final de semana, anula um pouco e vai em frente, né? Isso, com certeza. Aí, ó, Jéssica fez assim, ó, é Jéssica. preciso ter um oxigênio de reserva assim para poder sustentar o empreendimento. Com certeza, né, Jéssica? A gente que diga, né? E Muitas não vezes a é gente isso. abre mão. O empreendedorismo de palco e o empreendedorismo que a gente criticou aqui fala o contrário disso, né? Tem muita gente que prega que você vai conseguir investidor, que você vai vender rápido, que a sua ideia, quanto mais rápido você executar e errar, melhor. Eu acho até que tem que ter uma velocidade alta, mas necessariamente por. Eu até escrevi um livro que chama Fale Rápido, mas faça as coisas direito, que é corrigindo essa metodologia que é fale rápido, mas faça as coisas direito, realmente. Tem gente que não faz as coisas direito e falha porque falhar é bom. Falhar é muito bom, mas quando você faz as coisas direito, né? E eu acho que a reserva Justamente. financeira é uma coisa muito importante para quem Isso. está começando. Inclusive, o que Jéssica fala é porque muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas justamente para não prejudicar a empresa em si, né? Os investimentos que a gente faz. Então, você precisa, e olha que a minha empresa, na nossa empresa, né, Jéssica? A gente está durante 5 anos. Então, é uma construção, a gente está tentando ainda, né, se engajar totalmente. Né? Não é uma coisa, o pessoal olha assim para a gente e diz assim, poxa, vocês têm tanta coisa, têm tanta confiança em falar, em expor, em aquilo que vocês têm, mas é muito difícil ainda, gente. A gente não tem nenhum financiador do projeto, a gente não veio de família rica. É uma criação, Muitas né? vezes e a gente tem que se educar também, né? A fazer esses investimentos e ver o que é prioridade, Eu né, vou para a dizer, gente. um dos momentos mais críticos da minha vida foi quando eu tive que escolher se eu comprava, sei lá, uma casa ou se eu pegava o dinheiro e reinvestia no negócio. É, Foi tenso. justamente. Vamos para a última Justamente. pergunta aqui. Pronto. Falou? Pode falar. Não, é porque muita gente pensa assim, que todo o dinheiro que entra no caixa vai ser da pessoa, né? Mas pelo contrário, muito dinheiro que entra no caixa, você tem que fazer o quê? Você tem que reinvestir. Você só ganha dinheiro se você investir dinheiro, né? Dinheiro, tempo, estratégia, então é bem complicado. Eu falo isso por experiência própria nessa pandemia, né? Que tudo diminuiu, enfim, demanda, a gente fica meio louco, mas as coisas vão acontecendo. Ó, chegou aí Mariana também, mandou palminhas, Maiara, Zenuel tá aqui, nosso colega também, Zenuel. Vou fazer a última pergunta para a gente ir se despedindo, mas antes de terminar, você vai fazer suas considerações aí finais, claro. A pergunta vem de Pesqueira, Pernambuco, vem de Adriana Lima, o nome da pessoa, e ela está perguntando o seguinte: como se destacar em um ambiente amplamente machista e preconceituoso que é o mercado atual na região, tanto do Agreste quanto no sertão de Pernambuco? Tem alguma técnica especial, incentivo, ideia ou algo assim? Eita, a Jéssica também ia amar, né? Falar essa pergunta aí. Responder essa pergunta aí. Se tiver alguma consideração, Jéssica, fala aí também. Eu vou falar aqui para vocês. É como eu falei, a gente teve que se entender, a gente teve que se conhecer e entender que nós não éramos só designers, nós éramos empreendedores e nós éramos líderes, tá? E gestoras dentro do nosso negócio. Né? Então, como imagem do nosso negócio, como empresária, eu tive que me enxergar como uma pessoa de igual para igual, né? Então, eu sou igual a Eric, que tem aí mais de 20 anos de experiência aí de mercado. Eu sou igual a ele, não em questão das experiências, com certeza a Eric tem muito mais experiências do que eu, mas nós somos pessoas, nós somos profissionais e nós somos bons naquilo que nós fazemos. O frio na Então, barriga se é a o mesmo, pessoa, gente. O frio na justamente, então, barriga se é a pessoa igualzinho. então, se a pessoa, né, chegou até mim
procurando, né, um serviço, é porque ele viu alguma coisa em mim, então eu preciso dizer a ele que eu consigo ajudar ele daquela forma. Então, se um homem chega para mim, Jane, eu preciso começar a minha empresa, eu preciso me posicionar como profissional e dizer, ó, eu consigo te ajudar nisso, nisso e nisso. E eu não preciso ser inferior a ele, né? E eu não preciso cobrar menos porque ele é um homem, porque eu sou uma mulher, certo? Não, ele está me contratando como um profissional, né? E ele está me falando com uma pessoa igual a ele, um ser humano igual a ele. Sendo Então você profissional, tem todo que... mundo se equipara, Isso, né? isso. Então você tem que se impor, né? Como você trabalha, quanto você recebe, como você vai executar o projeto. E se a pessoa tiver, como é que eu posso dizer? Se a pessoa tiver essa coragem e essa mesma disponibilidade assim de projeto, aí ela vai fechar com você. E sobre os homens, deixa pra lá, sabe? Homem que é machista não vale nem a pena a gente discutir. Gasta Você olha, tempo. você não gasta tempo, você olha assim e faz assim, é mesmo? Que bom, vivo minha vida sem você. Muito E bom. passa, e É passa. porque se a gente for ficando dando ouvidos também, tentando entender como é que o mundo machista vai se comportar. Ontem teve uma pessoa que perguntou, vou trabalhar no Google e estou com medo dessa questão. Realmente, existe uma crescente machista no planeta. E a gente tem que bater bola para isso não continuar crescendo. Mas daí você se intimidar e não querer ir adiante é que não pode, né? De jeito Isso, nenhum. eu acho que você não pode, nós como mulheres, nós não podemos nos calar, certo? Mediante as situações machistas, né? Lógico, a gente não pode se calar, a gente tem que se impor, né? E a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer e que ele tem que saber que nós Aceitar. temos a mesma capacidade que eles, né? Então, eu falo isso até já puxando até, Eric, acorda para a questão racial, né? Racial e muitas vezes étnica, porque eu falo assim que eu sou nordestina, que tenho esse ponto, né? Eu sou nordestina, eu sou negra, né? Eu sou pobre, né? Questão assim, né? Eu sou de raiz pobre, não tive família rica. E essas três coisas, né, que seriam um impedimento, né? E ainda sou mulher, né? Vê, sou mulher. Então, essas coisas, esses pontos que seriam impedimentos para mim, foram meu combustível para quebrar muitas vezes os preconceitos que estão até na minha cabeça, né? Porque muitas vezes os preconceitos, a gente, lógico que a gente vai se deparar com esses preconceitos na sociedade, mas muitas vezes nós somos o nosso próprio limitante. Né? Esses conceitos são limitantes para a gente. Então a gente pensa, ah, mas eu não vou para tal lugar porque tal lugar só tem homem. Tô nem aí que só tem só homem. Eu vou lá e vou fazer o meu, independentemente. E posso fazer até melhor que eles, né? Verdade. Mas eu fazendo melhor que eles não me torna melhor que eles, tá, gente? Isso é bem importante dizer. Não é porque eu vou fazer melhor que eles que me torna melhor que eles como pessoa, não. Mas nós somos iguais. Então, tirem isso da cabeça, né? Em questão assim, porque se a gente for pensar de machismo, preconceito, não sei o que, a gente faz nada, né? Concordo. Em relação a Concordo. dinheiro, tudo. É por isso, Jane, que eu admiro tanto o seu trabalho, de Jéssica e de tantas outras meninas que eu conheci em Caruaru. A gente sempre teve uma relação de muito respeito e muita reciprocidade profissional, num ambiente muito hostil, muitas vezes, cheio de dificuldades. A gente tem que agradecer muita gente, obviamente, desde o governo que incentivou o Porto Digital a montar uma base dentro da unidade lá do Armazém da Criatividade, né? Que proporcionou para mim conhecer vocês e para vocês desenvolver o projeto de vocês. Isso é muito importante que a gente reconheça isso. Mas a gente sabe como é difícil. Eu sou nordestino também. E eu me lembro que na época que eu estudei no MBA em São Paulo, na FGV, eu acho que era 2007, alguma coisa assim. O primeiro MBA que eu fiz, eu me lembro que a aula que eu entrava e fazia meus trabalhos, as pessoas ficavam me olhando meio que de lado pelo fato de ser nordestino. Para mim não era muito impactante porque era só nordestino. Imagine uma mulher negra, né, de uma sociedade ainda machista secular e enfrentar esses desafios que é empreender diante de um contexto tão hostil
que E que muitas vezes isso tá bem sutil, né? Eu fui para o São Paulo Fashion Week, né? Como eu falei assim para vocês, e eu me deparei com alguns comentários e situações que eu fiquei assim, gente, isso ainda existe, né? Assim, comentários bestas, sabe? Ah, porque eu já fui no Nordeste, vocês almoçam na hora do café da manhã. Ah, porque vocês são baixinhos. Ah, porque vocês são muito calorosos, né? Vocês dão 2 beijos, não sei o quê. Comentários pequenos, assim, que muitas vezes querem desvalorizar, né? Ai, vocês conseguem fazer isso no Nordeste? Né? Então, eu digo, consigo sim, e sempre com o meu sotaque arrastado, porque eu tenho o mesmo sotaque arrastado, eu faço questão de arrastar mesmo meu sotaque. Quando eu estou falando, é uma característica minha. Então eu fui lá e não estava nem aí. Eu mostrei assim a minha essência, o que eu era, o que a gente podia fazer e que é possível fazer aqui no Nordeste, né? E hoje eu atendo pessoas maravilhosas de todo o Brasil, porque não é todo mundo que é assim, né? Então, isso tem aí. pessoas maravilhosas. Eu estou falando assim, de uma forma geral, mas existem pessoas maravilhosas. Eu tenho clientes maravilhosos de São Paulo, clientes maravilhosos de Minas Gerais, clientes maravilhosos de vários lugares aí que super acreditam, né, no trabalho do Nordeste, do Agreste aqui pernambucano, né? E que eles fogem, né, dessa curva e são E, parceiros, porque eles têm essa visão. Eles e têm essa você visão que sabe, todos nós somos iguais. ô Jane, e você sabe que eles são, na verdade, os bons clientes, as boas pessoas, são, na verdade, a maioria. É que a Isso, minoria faz muito barulho, né? é Agride de uma forma verdade. muito forte, É termina doendo verdade. mais. É verdade. Muito Mas bom. é como eu digo, a gente não precisa estar ouvindo assim essas minorias, não. Eu acho que uma coisa que fez muito a gente crescer foi essa questão da gente não ouvir muito o que as pessoas de ruim que as pessoas tinham dito. Porque assim, eram muitos comentários negativos, coisas que não iam dar certo, que não dava dinheiro, não sei o quê, enfim. Mas se a gente ficasse ouvindo isso direto, a gente não tinha prosseguido, né, com a live, a gente não tinha tido Sem esse dúvida, oxigênio para sem continuar. dúvida. A gente tem que acreditar. Primeiramente, você tem que acreditar em você. Antes de acreditar nos outros, isso é até um ditado, né? A gente tem que amar a si mesmo, né? Então, a gente tem que amar a si mesmo, a gente tem que amar o nosso projeto, a gente tem que acreditar naquilo que a gente pode fazer, o que a gente faz de melhor, para que a gente possa externar e as pessoas consigam ver que realmente aquilo ali funciona. Muito bom, Jane. Eu só posso agradecer, dizer mais uma vez que eu sou um admirador do trabalho de vocês. É um trabalho muito bonito, é um trabalho de muito suor que eu vi de perto. Muitas vezes a gente chorou junto, grandes conquistas e também problemas, né? Sempre É verdade. ocorreram. E eu fico muito feliz em ver que você segue no projeto. Eu vi aí uma mensagem aí, ó, até de efeito à mão, agradecendo também. E eu tenho certeza que esse é o sentimento de outras pessoas. Eu quero dizer para vocês, antes de Jane poder encerrar a live, que essa live ela não fica salva aqui no perfil, mas a gente está criando lá um empreendedorismo play desse da vida que a gente vai colocar todo esse conteúdo lá gratuitamente para as pessoas que estão aqui, tá? É só me pedir por direct que eu mando o link. E vocês todos que estão participando com a gente da live, muito obrigado por estarem aqui com a gente e fazer parte dessa comunidade, que é uma comunidade pequena de pessoas interessadas no empreendedorismo do mundo real, do qual eu faço parte, do qual o Jane faz parte, e certamente todos vocês estão aqui também, né? Jane, por favor, suas considerações finais para a gente encerrar essa noite maravilhosa e cheia de conhecimento que você pode proporcionar para a gente aqui com a sua jornada. Ai, gente, eu só tenho que agradecer, né? Eu agradeço a Eric, né, pelo convite. Eric, como ele mesmo falou, tá há um bom tempo, né, desde o começo do ateliê com a gente. E é um prazer estar aqui falando do nosso case, porque a gente se orgulha de falar do nosso case, que a gente fala que é um case de sucesso mesmo, porque Sim, superar tudo que a gente superou até agora é uma vitória, né? A gente está passando por uma pandemia que muitas empresas gigantescas já fecharam. Imagine pequenos, né? Pequenos como nós. Então a gente está super se superando a cada dia, né? Eu só tenho a agradecer, Jéssica, minha sócia aí que está me acompanhando, que é uma pessoa fantástica também, então sempre estamos nos ajudando. Então, o que eu digo para vocês procurem, né, estudar aquilo que vocês querem fazer, naquele mercado que vocês querem atuar,
estudar não é simplesmente você pegar um livro e comer o livro e achar que tem aquele conhecimento na cabeça. Não. É você conhecer o mercado, procurar feedback, conversar com pessoas que já estão naquele mercado, conversar com pessoas que possam te ajudar, seja na parte de gestão, na parte jurídica, entender um pouco, sabe? As pessoas elas têm essa disponibilidade, né? De conversar, de pelo menos te dar uma orientação inicial em relação àquilo, né? Tem pessoas muito maravilhosas que Sim, conseguem, né, dar esse suporte. Lógico que a gente não consegue dar o suporte a todos, né, de todas as maneiras, de forma sim. integral. A gente consegue dar uma dica, né, como o tio Eric está falando, assim, uma sugestão, a gente consegue dar pelo menos um direcionamento. Procurem sócios, né? Procurem parceiros, casem-se. Eu sempre falo isso, casem-se no sentido de sociedade com pessoas que realmente acreditem, deem o mesmo projeto de vida que vocês, senão as coisas não vão dar certo, né? E tenho resistência, tenho resiliência. As coisas não acontecem da noite para o dia, certo? Então, é um processo que vocês vão passar, um processo de autoconhecimento, um processo de conhecimento de mercado, uma evolução, que a partir dessa evolução você vai começar a criar sempre estratégias para que esse retorno comece a aparecer, né? Comecem a surgir no seu negócio. Então, acho que é isso. Agradeço demais a vocês. Quem tiver assim interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só seguir o @Line Ateliê Criativo, @Line Fashion School e @Line Clothing Oficial, né? Também podem seguir a Aurijane Arruda, né? Que é meu nome, a Aurijane, @Aurijane Arruda, @Jéssica Souza. Fala lá, manda um DM, fala lá no WhatsApp, manda um oi, que a gente vai tentando responder aí vocês, né? Dar um direcionamento, né? E compartilhar. Vocês também nos sigam. Quem tem a oportunidade também de fazer os nossos cursos, venham fazer nossos cursos, são maravilhosos. Não é porque a gente dá, Com não, sabe? Nossos certeza. cursos são maravilhosos. São bons A mesmo, gente são bons tenta, mesmo. a gente tenta passar o que realmente a gente sabe e o que a gente é, a nossa essência. Então, agradeço demais vocês que nos acompanham e eu fico à disposição, tá, Eric? De você e à disposição de todo mundo que Eu está só aí. tenho a agradecer mesmo por esse momento. Agradecer aí a Fernanda, a Jéssica, Davidson, que está aí também no chat falando. E dizer para vocês que o curso é bom, de verdade. E vou aproveitar e antecipar uma novidade. Agora, no segundo semestre, eu vou precisar da live, porque a gente vai ter um lançamento de uma coisa nova que a gente quer fazer e vai usar o serviço de vocês com certeza. Então, fiquem Ah, aguardando aí. Lá para setembro, a gente vai conversar para que a gente vamos. consiga, vocês consigam me ajudar, que eu estou precisando dessa vez de ajuda e preciso, obviamente, não vou procurar outra empresa que não seja a empresa de vocês. Minha gente, Conta com a gente. obrigado, boa noite, Jane, muito obrigado de novo, muito obrigado a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tenham tirado muitos insights para a vida de vocês. E se vocês puderem, eu peço que vocês compartilhem esse perfil, tanto o meu quanto o perfil das meninas, que foi escrito aqui no chat várias vezes, e está lá nos nossos stories, marcado, todo mundo está marcado lá, para que a gente possa chegar em mais pessoas, tá bom? Para todos vocês, boa noite. Eu vejo vocês Beijo, amanhã com beijo. Patrícia Marinho, 21 horas e 37 minutos aqui no nosso Instagram. Tchau, 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 Jane. gente. Um beijo, boa noite.